Boa noite, meu nome é Valéria, para quem está nos seguindo e não me conhece, sou do Centro Acadêmico de Direito do IPOG e é um prazer ter todos vocês conosco agora durante uma hora, porque uma hora nós temos aí para poder ter um bate-papo sobre o nosso tema de hoje, que é comunicação, com o título Ser Protagonismo da Comunicação, não é? E nós convidamos a nossa colega Luanda. Luanda, vou até falar o mini currículo dela aqui para apresentar aos colegas. Ela é professora do SENAC, ela é coach de carreira e comunicação, consultora de currículos e entrevistas de emprego, graduada em administração, pós-graduada em psicologia positiva e desenvolvimento humano com formação em PNL, life profissional e coaching. Luanda, é um prazer muito grande ter você conosco. Obrigada, agradecemos pela você ter aceitado esse convite de estar conosco aqui durante uma hora. E comunicação. Nós sabemos que comunicação é uma das competências importantes que todo profissional deve ter, principalmente quando falamos aí em gestão por competências, que as organizações adotam e que faz parte, compõe o perfil do profissional que atua no mercado aí nas grandes organizações e principalmente para nós que somos profissionais de direito, a comunicação ela é vital, porque faz parte da oralidade, faz parte da argumentação jurídica, então nós temos que ter essa habilidade para poder realmente nós atuarmos e defendermos bem os nossos clientes. E vou passar a palavra agora para você já começar, porque o nosso tempo aqui, ele corre, e é um tema muito interessante, não é? E aí, passando agora a palavra para você, e depois, no finalzinho da live, eu vou dar uma informação para todos que estão nos seguindo a respeito de um curso gratuito sobre CPC que nós estamos organizando, tá? Luanda, com você agora. Valéria, eu queria agradecer essa oportunidade que o Centro Acadêmico está me proporcionando aqui de ampliar mais ainda esse canal de comunicação, né, para falar de comunicação, que é um tema, como você muito bem colocou aí, extremamente relevante hoje, né, na nossa vida profissional e também na vida pessoal. Não sei se vocês estão sabendo aí, vocês que assistem a live, mas a habilidade de comunicação, gente, ela está dentro das consideradas soft skills. As soft skills, elas são as habilidades mais procuradas pelas empresas hoje. Hoje tem um estudo que é feito e é identificado quais são essas habilidades principais que as empresas buscam hoje num profissional. Uma delas é a habilidade de comunicação. Olha só, né? Que coincidência. Que coincidência. Por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema. É, isso aí. Gente, comunicação, né? O tema hoje que a gente escolheu falar, que é sobre o protagonismo na nossa comunicação, é importante a gente entender primeiro duas coisas. Um conceito claro de comunicação e também o que é ser protagonista dessa comunicação, né? O que significa isso? Então, quando a gente vai pensar lá na etimologia, estudar o significado, de onde que veio as palavras, a palavra comunicação, ela vem lá do latim, a maioria das nossas palavras no português vem do latim, né? E ela vem da palavra comunicare, que significa entrar em comum, ter algo em comum entre as partes. Então, quando você está se comunicando, você simplesmente está querendo tornar algo comum entre as pessoas que estão. Só que não é muito o que a gente vê por aí, não. O que a gente vê aí é a pessoa querendo se comunicar com egoísmo, se comunicar do que ela acha que é certo e do jeito que ela acha que é melhor. Só que a comunicação, como a gente viu aqui no conceito da palavra, é a gente prestar atenção no outro e se comunicar para o outro. Comunicação é para o outro, gente. Larga de birra. Comunicação é para o outro. Então a gente precisa sim entender esse universo do outro para aprender a se comunicar melhor com ele.
E Luanda, aproveitando até fazer uma pergunta. Alguns Sim, fica podem à estar vontade, pensando, Valéria. aí os colegas também, quem quiser já fazendo Gente, perguntas, não é? quiser perguntar, não entendeu alguma coisa aqui, ó, estamos à disposição. Nós sabemos assim que tem muitos colegas que são tímidos, que têm dificuldade de se expressar, de se comunicar. Quais são as dicas, Luanda? Eu acredito o seguinte, que a gente tem condições de aprimorar. Não significa que você nasceu tímido, vai morrer tímido, não é? A gente tem condições de evoluir, de aprimorar e de repente se transformar em um grande comunicador, não é isso? Claro, claro. Isso daí, inclusive, é um mito, né, da comunicação. Aquela história, tem dom, né? A pessoa nasceu com o dom da comunicação. E eu não nasci com dom, então eu tô perdido. Gente, comunicação é uma habilidade. Assim como escrever é uma habilidade, ler é uma habilidade, você, criatura que está me assistindo aí, você não aprendeu a escrever, a ler, a andar, tudo isso são habilidades. Então, é possível que você desenvolva também a habilidade de comunicação. Ai, Luanda, mas eu sou tímido, como é que eu faço? Meu querido, minha querida, existem estratégias, técnicas, tá? Então, a partir do momento em que você toma o conhecimento dessas estratégias, toma o conhecimento destas técnicas, não importa se você tem talento ou não tem talento, tem dom, não tem dom, porque a habilidade ela pode ser desenvolvida. Sim, lógico. Eu sei que existem pessoas que têm mais facilidade, né? Já nascem com a facilidade dessa competência. Porém, isso não prejudica quem não já tem essa facilidade. Dá para desenvolver sim. Inclusive os tímidos, eles podem ultrapassar, acrescento aí, viu? Tem um livro, eu não sei se eu vou citar o nome correto do livro, mas eu acho que o nome dele é O Poder dos Quietos. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. E lá nesse livro, ele cita exatamente falando isso, que as pessoas que são tímidas, as pessoas que são quietinhas, elas vão dominar o mundo, principalmente essa parte da comunicação. As pessoas que são tímidas, elas são excelentes comunicadoras. Elas prestam mais atenção, elas têm o poder da escutativa, que é uma habilidade essencial para quem quer se comunicar bem. E aquelas pessoas que são Ah, falantes, interessante. que blá 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 blá, extrovertidas, essas daí são péssimas em comunicação. Que Então, olha só interessante, aí não o mito, sabia né? dessa dúvida. Aham, é um mito. Inclusive, até nós temos aqui a Daiane perguntando se vai É, ficar tem salva. Vai gente ficar falando. salvo, Daiane? Vai ficar salvo. Você vai poder revisitar novamente depois desse vídeo. Vai ficar salvo lá no Aí nosso fica Instagram. 24 horas. Ah, vocês vão botar no IGTV depois? Vamos colocar no IGVT. Ah, então tá tudo certo, vai ficar salvo, gente. É. Então, E olha aí, só, essa e aí? questão aí da Pode assim, timidez. falando essa dica. Então, essa questão aí da timidez, gente, o tímido, ele tem total potencial aí para alcançar a habilidade de comunicação. Ele é atento. Você que é tímido aí, fala para mim se você não é observador, atento, presta atenção nas coisas, nos detalhes. Quem é bom comunicador tem que ser esse tipo de pessoa. Então, quando eu pego alguns mentorados, né, para fazer esse trabalho de comunicação, e aí a pessoa é extrovertida, a gente tem que fazer justamente esse trabalho contrário, de falar para ela, olha, você vai ter que agora prestar mais atenção, vai ter que desenvolver o foco. Não dá para ficar aí só simplesmente falando, 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 não. Você tem que dar espaço para a pessoa também falar. Isso mesmo, ó, o Tavares está acrescentando aqui nos comentários, é O Poder dos Quietos, o nome do livro. Tavares Hum. acrescentou aqui. E como é que se começa, Luanda? Como é que a gente, por exemplo, a gente tem aí uma apresentação para fazer, não é? Nós estudantes, por exemplo, de direito e outros profissionais também que fazem tem alguma atividade que precisa, porque, por exemplo, a vendas você precisa ter o dom de se comunicar altíssimo, de persuasão, então assim tem que ser uma comunicação clara. Nós, profissionais de direito, nós temos isso, por exemplo, perante um tribunal, você tem que ter moralidade para poder você ser sucinto e defender aquela tese para poder justamente defender o seu cliente. Então, assim, como é que a gente começa? Como é que quais são as dicas que você passa para a gente poder já desenvolver isso? Então, primeiramente a gente tem que saber, ter o conhecimento de quais são as principais necessidades do ser humano, principalmente vocês que atuam aí no direito e que vão estar trabalhando com pessoas. Então, vocês Isso. precisam ter esse entendimento
do que é que o ser humano precisa, quais são as necessidades básicas dele. E existem vários estudos que trazem aí essas necessidades básicas, né? Tem até aquela famosa pirâmide de Maslow, Maslow. das necessidades básicas, né, que ele Essa. traz. Quem nunca viu, né, gente, aquela pirâmide? E aí, hoje eu trago aqui uma visão para vocês de um dos livros que eu estava lendo sobre comunicação não violenta, que fala sobre essas necessidades. E lá nesse livro fala exatamente de 3 necessidades. A necessidade nossa de ser aceito. Quem aí não gosta, né, de ser aceito na sociedade, ser aceito em grupos? Ser amado, a segunda necessidade. E a terceira necessidade é ser ouvido sinceramente. Olha só aí, né, o poder dos tímidos de novo. Ser ouvido sinceramente. Quem é que é um bom ouvinte aí? Geralmente é o tímido, né? E aí, quando a gente entra, por exemplo, o advogado, né? Uma pessoa que fez a formação em direito e escolheu advogar, por exemplo. Essa pessoa ela vai precisar ouvir o seu cliente ali na íntegra, vai precisar ouvi-lo com atenção para poder entender toda a situação que ele está passando, toda a aflição dele e encaminhá-lo para uma melhor solução ali dentro do direito, né? Dentro das soluções que ele conseguir encontrar ali. Mas para isso, você precisa saber ouvir. E essa é uma dificuldade que eu tenho percebido em várias pessoas. Eu, às vezes, atendo ligação, vou falar com alguém e a pessoa me interrompe toda hora. Não deixa eu falar, não deixa eu terminar a frase. É aquela famosa pessoa que fica ali cortando, né? Fica interrompendo você. É a pressa, Então, isso daí já é um sinal, a ansiedade, né? O que hoje a gente está fazendo? A gente está ouvindo para responder a pessoa. A gente não está ouvindo para compreender o que ela está dizendo. E aí é a primeira dica aí que a Valéria perguntou, né? Ok. E aí, como é que a gente faz para começar a desenvolver essa comunicação? Olha só o paradoxo aparecendo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. Quando a gente se permite ouvir mais o que o outro tem a dizer, por incrível que pareça, você vai ter mais informações para você utilizar depois a seu favor. Excelente. Então, dica aí, ó, anota aí essa dica que é importante, gente. A aprender a ouvir. E aí eu sei que é difícil para quem é ansioso esperar quietinho ali e deixar a pessoa falar tudo. Você quer participar, você quer colocar a sua ideia na mesa, né? Mas tem uma dica, na verdade tem 2 dicas. A primeira delas, carregue um papel junto com você sempre. Uma folha, um caderno, qualquer coisa. Toda vez que você estiver conversando com a pessoa e vir aquela vontade louca de falar, você está com um cliente e vê vontade de interromper ele, você simplesmente vai anotar aquela palavra-chave que você quer falar com ele depois, mas não vai interrompê-lo. Toda vez que vier vontade, você vai anotar e não vai interromper a pessoa. Você vai ver que o seu discurso vai ficar bem melhor depois, porque você vai ouvir atentamente o que a pessoa está dizendo e através das próprias palavras da pessoa, você vai conseguir convencê-la, seja vender, seja explicar uma solução para ela, qualquer coisa que você quiser, na língua dela e não na sua língua. Aí, ó, o Jonathan está falando, ó, ouvir não é meu forte. Mas não tem problema, a gente vai aprimorando, não é? À medida que a gente vai ver que é necessário. Então, ó, Jonatas e pessoas que também têm essa dificuldade. Primeira dica é anote. Toda vez que você for ouvir alguém, crie esse hábito de ter um papelzinho ali com você e vai registrando. Outra coisa é você começar a praticar a meditação. Mais especificamente, a meditação chamada mindfulness. Mindfulness, que significa atenção plena. Esse tipo de meditação, ele vai ajudar a treinar o seu cérebro a ficar no momento presente, a ficar no aqui e no agora. E não ficar pensando na morte do bezerro, na hora que a pessoa está falando com você. É muito chato, né? A pessoa está falando com você, você, quer mesmo que você estava falando? Perdi a concentração. Não, e assim, se você está em uma relação profissional, se está à frente do seu cliente, por exemplo, você causa aí uma insegurança. Não é? Sim, com quem você está se relacionando.
E é importante, por exemplo, a gente ver aí várias classes, vários segmentos profissionais, onde você já chega e a pessoa mal te escuta, ele já vai te entregando um produto, um serviço, sem entender realmente qual que é a sua necessidade. Então, é a necessidade de a gente fazer até uma amnese, né, um diagnóstico, porque aí sim, você fazendo um bom diagnóstico, você realmente tem condições de fazer uma entrega melhor, de acordo com o que o seu cliente quer, precisa. Uhum. E aí, mais um adendo aí, ó. Tem gente que tem vergonha de ficar anotando na frente do cliente. Gente, isso não é vergonha. Vergonha é você chegar para encontrar com o cliente e você não ter nenhum bloquinho de notas para anotar, nada para escrever, ou que seja um notebook, um celular, qualquer coisa. Isso que é vergonha, porque depois essa conversa, ela vai ser cobrada, né? Essa discussão não é simplesmente um bate-papo de boteco. É uma conversa com resultado. Então, se é uma conversa com resultado, exige uma anotação, exige um registro disso. Então, não tenha vergonha de anotar. Não tenha. Essa, então, é a dica aí para quem tem dificuldades de ouvir. Mas aí, a Valéria estava perguntando aqui, né, mais dicas para a gente poder se comunicar melhor. E uma outra dica que eu falo muito para os meus alunos é a seguinte: a gente fica só pensando hoje no ter. Eu quero ter uma comunicação excelente, eu quero ter uma boa oratória, eu quero ter resultados em vendas, eu quero quero ter dinheiro, quero ter clientes, ter tudo na minha vida. É, A gente só pensa no ter, né? é Só que a verdade. gente esquece que existe uma ordem natural que as coisas fluem e acontecem na nossa vida. E essa ordem natural, ela é chamada de ciclo da realidade. Nós, cada um de nós, criamos a realidade que a gente vivencia hoje. É duro, eu sei que é duro ouvir isso, mas é fato. Hoje, se você está numa situação de dificuldade de comunicação, se a gente for parar para analisar ao seu redor, você está literalmente plantando essa realidade hoje na sua vida. Quer ver só? Quem aí que está assistindo a live, que é tímido, me fala aí quantos amigos que você conhece que são tímidos também? Quem é que você fica conversando aí na rodinha da faculdade? Quem são seus melhores amigos? Provavelmente são pessoas como você. Tímidas, introvertidas, que não se comunicam muito bem. E aí, se a gente vai analisar aquelas pessoas que são as consideradas comunicativas, com quem elas andam? Com as pessoas comunicativas, com aquelas pessoas que sempre têm um contato quente, sempre tem network, sempre tem oportunidade, é tudo movimentado. Então começa daí. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Com quem que você está se relacionando? A realidade começa daí. Como é que você quer desenvolver a habilidade de comunicação se você não tem nenhuma referência perto de você para se espelhar? Porque, gente, É, isso nós é, sabemos, o ser humano, como é que o ser humano aprende? Como é que a criancinha vai aprendendo as coisas? Através de exemplo. Nós aprendemos através de exemplos, né? E aí, você pega uma pessoa que é tímida, que quer desenvolver a comunicação e não tem referência nenhuma para desenvolver essa comunicação. Quem é o exemplo que essa pessoa está seguindo? Quem é a pessoa que fica ali lado a lado com ela? Só as pessoas do jeito que ela não quer ser. e quando você fala aí do ciclo da realidade, não é isso que você falou, Luana? O Isso. ciclo da Uhum. realidade, nós somos o resultado daquilo que fazemos, né? Então, ou seja, como é que nós queremos algo diferente se nós não damos o primeiro passo e mudar? Então, realmente, a mudança tem que vir de dentro para fora e nunca vai ser de fora para dentro, não é? Não vai, gente. Não vai. Então, essa história aí que a gente fica falando, eu quero melhorar a comunicação, nossa, eu sou muito ruim, eu quero ter essa comunicação excelente. Ok, você quer ter isso. Mas antes, para você ter algo na sua vida, você tem que fazer, como muito bem a Valéria falou aqui. Mas antes do fazer, você precisa ser. Ser, entendi. E esse E ser aí, aí,
Entendi. E esse ser aí é a vontade, é a predisposição que a gente tem de querer mudar, não é? É essa iniciativa de dentro, né? Esse fogo, Uhum. essa chama interior de dentro. A primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos lá na primeira aula de oratória é: por que você quer melhorar a sua comunicação? Por quê? Aí teve até um aluno uma vez que ele falou assim: não tem motivo não, Nanda. Eu achei o curso legal, tal, e resolvi me matricular. Eu falei: pois então, enquanto você não tiver um porquê, você não vai se dedicar a aprender comunicação. Porque o nosso cérebro não é bobo. Ele não gasta energia para uma coisa que não vai trazer resultado nenhum para ele. A gente precisa ter bem claro o que eu quero com isso. Então, para que você quer desenvolver sua comunicação? Tenha claro isso. E outra coisa, no ser aí, né? Comece a ser a pessoa que se comunica bem. E aí eu cito aqui duas referências, dois materiais que eu acho que é bacana para você que está querendo desenvolver a sua comunicação, para você acompanhar. Um material é um vídeo da cientista chamada Amy Cuddy. Essa cientista, ela fala mais ou menos o seguinte: se vocês quiserem procurar, gente, vai lá no Google depois. Ela fez uma palestra no TED Talks. Procura assim, ó, Amy Cuddy. Amy Cuddy, se escreve assim, tá? E aí você vai achar ela em primeiro lugar, porque ela é muito famosa, essa palestra dela é muito famosa. E aí ela vai falar sobre o poder da linguagem corporal. E nesse estudo, ela fala o seguinte, que você precisa, nós precisamos fingir até nos tornarmos. Então, se você quer ser qualquer coisa na sua vida, é necessário a gente fingir um tempo ser aquela coisa até que um dia você se torne aquilo, quando você menos espera. E ela, inclusive, dá o exemplo, né? Porque ela passou por uma situação que ela teve um acidente de carro, perdeu parte do cérebro dela, e aí o QI dela diminuiu drasticamente, e ela acreditou que nunca mais poderia voltar a estudar e ser inteligente da forma como ela era. Só que aí ela continuou fingindo que era inteligente e continuou a faculdade dela, fez o doutorado, fez isso e aquilo, se tornou hoje uma grande cientista, porque ela fingiu até se tornar. E ela era muito tímida para fazer apresentações. Mas aí toda vez que ela ia apresentar, ela fingia aquela personalidade que não tem vergonha, que é destemida. É como se fosse aí uma interpretação, né? Você vai encarnar um personagem, se vestir dele e vai com esse personagem. Quando você Interessante. menos esperar, olha aqui, eu tô agindo natural agora, eu não estou encarnando mais um personagem. Mas faz todo sentido, porque quando você finge ser, acaba que o seu subconsciente, né, ele acaba incorporando isso aí, vamos dizer assim, ele comunica com a sua mente que vira rotina. Então acaba que Isso, você é absorve natural. isso, é natural. Muito legal essa dica. Interessante mesmo. Então, gente, para de ficar focando no que você quer ter. Eu sei uma boa comunicação, quer ter cliente, quer vender, mas isso tudo é no ter. O que eu preciso ser para ter isso? Tem até um outro material, né, que eu falei que esse é o primeiro da Amy Cuddy. O segundo é um livro que fala sobre finanças. Eu não me lembro agora o nome do livro, gente. Vocês vão me desculpar, porque é muita informação. Mas depois eu posso passar para vocês aí, a Valéria compartilha nos stories para vocês Tá. o livro. A gente compartilha. Uhum. Mas esse livro, ele fala sobre, é uma pesquisa que o autor do livro fez com várias pessoas que são milionárias, e ele pesquisou como essas pessoas pensam. E aí ele identificou que antes delas serem ricas financeiramente, ou seja, ter dinheiro, elas eram pessoas diferentes. Se você for conversar hoje com uma pessoa que é bem financeiramente, uma pessoa que não é tão boa financeiramente, essas pessoas, elas são pessoas diferentes, características diferentes. Então, mesmo que hoje você não tenha uma situação financeira que você espera, de novo, aí a gente usa a frase da Amy Cuddy, finja até se tornar. Como uma pessoa rica agiria nessa situação? Que decisões ela tomaria? Como ela pensaria nas coisas?
Da mesma forma, eu trago aqui para a comunicação. Por exemplo, aqui a gente está fazendo uma live, né, Valéria? Uhum. Você que está aí me assistindo, e se a Valéria chegasse para você, ligasse e falasse assim, olha, vou convidar você para fazer a próxima live comigo. Tá combinado? Fechado? Qual é a tendência sua? Falar, não, muito obrigada, eu tenho um compromisso. Ah, não, vou deixar para a próxima. Ou você aceita? As pessoas que já são incorporadas na comunicação, o que, que elas fazem? Elas aceitam. Mesmo morrendo de medo, tremendo, nem sabe o que, que vai falar, mas ela está ali. Ela aceita o risco. A pessoa que ainda não é comunicativa, ela não age como uma pessoa comunicativa, ela vai negar. Então, aproveite as oportunidades que aparecem para você. Elas aparecem o tempo inteiro. Seja a pessoa que você quer se tornar. Não espere você se tornar essa pessoa para ser ela. Tem até, estou procurando aqui, tem até a Fernanda Peixoto, que está nos assistindo, nos acompanhando. Ela até colocou o seguinte: Luanda, você tem alguns gatilhos de fala para alguém que conversa agressiva? E você já falou sobre isso em um dos que eu já acompanhei os seus posts, você falando sobre isso. Sim, eu falo bastante Uhum. sobre como lidar com as pessoas agressivas e tudo mais. Eu Acho que não você podia dar uma entendi muito palhinha. bem. Não Ela entendi muito colocou o bem o que ela seguinte: quis dizer gatilhos. de repente, Fernando, você quer colocar? Eu acredito que de repente possa ser alguma dica de como você evitar algumas palavras e que acione a agressividade dessa Ah, pessoa. sim. Eu não sei se foi por esse lado, Fernanda. Se não for, você, por favor, comente aí que a gente passa essa pergunta para a Luanda. Tá, então eu vou me basear aqui de acordo com o que a Valéria trouxe, que eu acho que faz sentido. E se for isso, Fernanda, aí você dá um legalzinho aí pra gente. Senão, aí a gente ajuda você de outra forma. Mas pensando nisso, existem alguns gatilhos realmente que abrem espaço para deixar a pessoa mais agressiva ainda. Um deles é você ficar falando para ela ficar calma. Nunca fale para uma pessoa que está nervosa para ela ficar calma. Ela vai ficar mais nervosa ainda. Isso já é um gatilho. Segundo Interessante. gatilho, né, que você pode utilizar, o poder da audição. Enquanto essa pessoa está falando, você vai segurar sua boquinha, respirar. Eu sei que vai ser difícil, que vai dar vontade de soltar um monte de coisa de volta para a pessoa, mas você vai respirar e vai só ouvi-la. Porque essa pessoa, ela precisa desse momento para desabafar, para desaguar, gente. Muitas vezes a pessoa agressiva, para não dizer a maioria das vezes, a pessoa que está ali agressiva, as coisas que ela está falando para você é, na verdade, uma projeção do que ela gostaria que fosse falado para ela. Só que ela não tem coragem de dizer isso para ela. Então, ela projeta isso na outra pessoa que está na frente dela. Então, no vídeo mesmo eu já falei isso. Não leve para o lado pessoal aquilo que uma pessoa agressiva está te falando, porque ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você. A única coisa que você E a vai fazer Fernanda, ali é ouvir. desculpa, a Fernanda até colocou justamente são dicas de como falar com essa pessoa. Então, primeiramente você vai ouvi-la. Né? Então, o cliente, sabe? O que mais acontece, né? Cliente que está com raiva lá da empresa e chega lá ligando, gritando, ou chega na empresa quebrando tudo, né? Acabando com a empresa. Primeira coisa que você vai fazer é ouvi-lo. Esses dias eu estava atendendo um gerente do banco da Caixa Econômica, e aí ele estava me falando que chegou um cliente todo esbaforido lá, gritando e ofendendo ele. E aí, qual foi a primeira iniciativa dele? Falar no mesmo tom que ele. E começou também a e gritar com o cliente e virou aquela discussão, aquele escândalo todo no banco. É uma coisa que vocês não devem fazer, gente. O cliente chegou todo atordoado, ouça. Não importa se ele está errado. Não é essa a discussão aqui, se está certo ou está errado. Ele pode estar totalmente errado. Você, na sua atitude de profissionalismo, você vai ouvi-lo até o final. Depois que você ouvi-lo completamente, provavelmente você vai entender qual é o problema dele. E você vai conseguir racionalizar e encontrar a melhor solução.
Agora, se você tentar discutir com ele ali no calor do momento, você vai acabar ficando nervoso também. E aí, quando você fica nervoso, você ativa o seu sistema emocional. E quando a gente está com o sistema emocional ligado, o racional automaticamente ele é desligado. E aí você não vai conseguir dar uma solução inteligente para o seu cliente. Todo mundo perde a razão, por isso que existem os Todo conflitos, mundo perde a razão. aí fica mais agressivo, ninguém ouve ninguém, não é? Ou seja, não se estabelece nenhum tipo de comunicação. Isso, que é aquele conceito que a gente falou lá no início da live. Não torna comum a mensagem. A mensagem ela não é tornada comum. Porque um fica tentando falar uma coisa de um lado e o outro quer ganhar. Vira aquele jogo de quem ganha, quem pode mais. Gente, comunicação não é um jogo de quem ganha e quem perde. É só para tornar comum a mensagem para um e para outro. Né? Não é jogo de ganha e perde, gente. Temos que reformular os nossos conceitos aí de comunicação para melhorar isso. Luanda, para a gente que vai fazer uma apresentação, quais são as dicas que você nos passaria, por exemplo, que você passa para a gente, de como a gente preparar, como que a gente possa, como é que a gente deve, justamente assim, preparar em termos de planejar mesmo, planejar nossa fala, planejar inclusive fazer ter perspectivas de imaginar que público é aquele que vai estar ali, da gente poder já nos precaver em relação a algumas perguntas, alguns tipos de comportamentos. Qual é a dica que você nos passa agora a respeito disso? Para que a gente realmente possa, inclusive, nos desvencilharmos de qualquer situação constrangedora que faça com que nós percamos o nosso equilíbrio naquele momento. Certo. Primeiramente, gente, é importante que você tenha um objetivo claro do porquê que você quer comunicar aquilo para essas pessoas, que sejam qualquer pessoa, né, numa apresentação de TCC ou numa audiência. Qual é o meu objetivo? Toda vez que você for falar algo, eu vou abrir a boca para falar o quê? Isso que eu vou falar vai agregar em quê? Qual é o resultado que eu quero disso? Então, sempre, número 1, qual é o meu objetivo na comunicação? Eu quero falar isso, porque quando eu falar desta forma, eu quero ativar um gatilho na Valéria que ela sinta isso, que ela pense sobre isso, que ela reflita sobre isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tenha os seus próprios parâmetros. Geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente fica ali morrendo de medo do que os outros vão falar da gente, se a gente está com cabelo legal, se eu estou na posição legal, se eu estou assim, se eu estou assada, e fica ali naquela pressão com foco no quê? Em outra coisa, menos no seu conteúdo. Então, as chances de você ter um branco, de você passar mal, de você passar vergonha mesmo, são grandes. Porque você não está focado no principal, que é o quê? Transmitir a sua comunicação. Você está pensando no que os outros vão pensar de você, no que eles estão achando de você. Então, para evitar que isso aconteça, antes de você fazer a apresentação, hein? Você vai pegar uma folhinha e vai anotar quais são os seus parâmetros. O que vai fazer você falar no final que a sua apresentação foi genial, nota 10. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com 5 parâmetros, no máximo, tá? Não vai encher aí, botar 20 parâmetros não, que você vai ficar louco. Até 5 parâmetros. Então, nessa live aqui, por exemplo, antes de eu começar ela, hoje eu já mentalizo, tá, gente? Mas para quem está começando, vai na folhinha e anota. Hoje eu já consigo fazer isso mentalmente, mas quem está começando tem que começar do básico, tem que anotar o beabá. Então, vai lá e anota. O que eu espero no final dessa live? Para eu falar assim, nossa, Luanda, a sua live foi incrível. Meu primeiro parâmetro é que eu consiga chegar até o final do meu planejamento que eu fiz aqui, ó. Fiz todo o meu rascunho e eu quero chegar até ele no final. Se eu chegar, opa, atingi um parâmetro. Segundo, que eu consiga transmitir com clareza todas as dicas que a Valéria me perguntar ou que as pessoas que estiverem aqui me assistindo me perguntarem. Se eu conseguir responder com clareza isso, atingi o segundo parâmetro. Terceiro parâmetro, eu consegui fazer a minha conexão com o público. Então, eu busco
sorrir, busco arregalar os meus olhos, fazer gestos com as mãos. Tudo isso para quê? Para tornar essa comunicação mais dinâmica e atrair o público de novo, para que ninguém fique com sono assistindo essa live. Quarto, esses são os parâmetros que eu criei antes dessa apresentação aqui. Quarto parâmetro, manter o foco no tema da live, que é comunicação, porque eu sei que no decorrer do que a gente vai falando, a gente vai mudando o foco. Então, sempre eu trazer de novo o foco para o tema central, que é comunicação. E quinto parâmetro, sempre buscar aprender mais. Então, se eu errei alguma coisa dentro dessa live, se falar alguma coisa errada, não tem problema, a gente tem a possibilidade de se retratar, de corrigir, de depois fazer uma correção depois aí, colocando no Stories o que a gente tiver falado errado aqui. Então, antes de eu entrar em qualquer apresentação, eu sempre faço essa preparação dos meus parâmetros. Para quê, gente? Para que eu não fique aqui louca da vida pensando, ai, gente, o que essas pessoas estão pensando de mim? Ai, será que elas estão gostando da minha maquiagem? Será que elas estão gostando do meu cabelo? E a minha voz? Ai, que voz ridícula que eu tenho. Eu não estou pensando em nada disso. Porque eu estou ocupada atendendo os parâmetros que eu mesma criei. E eu só tenho foco de atingir esses parâmetros. Então, essa dica aí é valiosa, hein? Essa dos parâmetros. Legal, Pode inclusive falar, até a Valéria. Fernanda, a Fernanda até perguntou, fez até 2 perguntas aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, ela perguntou o seguinte, Luanda, você aconselha o mindfulness para as pessoas falarem melhor e não se alterarem em discussões? Sim. Fernanda que perguntou isso? Foi? Isso, foi a Fernanda. Foi a Fernanda. Sim. Fernanda, o mindfulness é uma técnica de meditação. Gente, ele não tem nada a ver com... É uma técnica científica, tem resultados comprovados cientificamente, pesquisas, estudos, vocês podem ir lá, tem vários artigos acadêmicos falando disso. Então, não tem nada a ver com religião. Você vai praticar um exercício mental e esse exercício, ele vai treinar o seu cérebro para ter mais foco. Luanda, por que eu tenho que fazer isso? Olha só, vou te explicar uma coisa. Você não vai na academia para treinar a sua barriguinha para ela ficar tanquinho? Você não vai na academia malhar a perna para ela ficar bonitinha? Aonde é que você vai para malhar o seu cérebro? Em nenhum lugar, né, querido? Eu tô sabendo disso. Não vai em nenhum lugar. Não tem ainda, né? Não existe ainda a academia do cérebro. Então, aonde que é essa academia do cérebro? Um dos exercícios que você pode treinar ele é através do mindfulness. É uma ferramenta que você vai aprimorar o seu estado de foco. E aí, quando você é focado, quando você está conversando ou apresentando, seja lá o que for, você consegue estar no aqui e no agora. E não ficar pensando no que o outro vai falar de você, ou não ficar pensando em como você está, ou o que você vai fazer para o almoço, ou as contas que você tem que pagar no mês que vem. Não, você vai pensar no aqui e no agora. Depois fica as contas, depois a gente resolve esse problema. E aí o cérebro ele vai criando essa habilidade de ficar no aqui e no agora. Quem pratica mindfulness sabe do que eu estou falando, gente, sabe a diferença. Eu estou com uma mentorada, que inclusive ela estava aqui assistindo a live agorinha, e ela está praticando o mindfulness. E ela praticou poucas vezes, e ela já conseguiu perceber alguns resultados. Ela já conseguiu observar que ela está tendo mais atenção, que ela está prestando mais atenção nas sensações dela, do corpo, no que ela está pensando. Isso poucas práticas que ela já teve. Imagina se você fizer isso como uma rotina na sua vida. Então, sim, Fernanda, vai trazer bons resultados para você. Pode praticar. E Luanda, ela até fez depois ela colocou aqui que até justificando pela essa situação, esse cenário todo que estamos vivendo, de pandemia, que aí resulta em incertezas, inseguranças. Então, ela justamente entendo que ela abordou isso para ver com que a gente utilize dessa técnica até mesmo para nos prepararmos, porque nós precisamos ficar fortes nesse momento agora. Nós precisamos ter concentração e não é fácil,
porque você vê aí a mídia, você vê aí as informações, que você, não só econômicas, mas em todos os sentidos, saúde, então gera aquela perspectiva negativa. E a gente precisa mudar isso, não é? A gente precisa enxergar mais oportunidades para que realmente, já que depende da gente mudar essa realidade, então tem que começar da gente. Então, e não vendo só o lado negativo, não é? Então a gente tem que procurar aproveitar essa situação que estamos passando e enxergar aí lacunas de oportunidades, janelas de oportunidades, não é? E não simplesmente a gente mergulhar nessa parte negativa e aí a gente só vai afundando, não é? Então é isso que a gente não quer. E a gente pode utilizar dessas técnicas, não é, Luanda? Para justamente isso. Perfeito, Valéria. Inclusive, isso tem tudo a ver com o nosso tema. A gente traz aqui, seja protagonista da sua comunicação. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, comunicar, eu tenho que melhorar para comunicar com o outro e tudo mais. Sim, mas a primeira comunicação que a gente tem é com a gente mesmo. É a nossa comunicação interna. Como que você conversa com você? Diante de toda essa situação, né, de toda essa calamidade que nós estamos vivendo, como é que você tem dialogado com você mesmo? Você tem sido agressivo com você mesmo? Tem muita gente que é agressiva com a gente mesmo, né? Fica ali, nossa, mas você é um lixo, hein? Você não dá conta de fazer nada. Você não presta pra nada. Olha o jeito que você comunica com você. Às vezes a gente sabota. O jeito que você se sabota. comunica com você mesmo é o reflexo de como você vai se comunicar com as outras pessoas, viu? Eu costumo dizer muito isso, não é? Que muitas vezes a gente se sabota. Às vezes o maior inimigo somos nós mesmos, não é? Primeiramente é começando a não acreditar no potencial que a gente tem. Então, você que quer desenvolver a comunicação, muito bom você querer desenvolver a comunicação para os outros, mas antes, desenvolva a sua comunicação com você mesmo. Aprenda a se comunicar com você de uma maneira assertiva, de uma maneira que traga resultados para você. Sua comunicação hoje tem te motivado? O jeito que você conversa com você tem te trago paz interior, tranquilidade? Porque isso tem tudo a ver com os seus resultados. O jeito que você se cobra, porque eu sei que tem gente aí que é perfeccionista pra caramba, fica aí se cobrando coisas inimagináveis. Esse jeito aí que você está se cobrando é exatamente isso que você cobra das pessoas. Esse inimaginável. Se você acredita que as pessoas te julgam o tempo inteiro, adivinha só, você julga as pessoas o tempo inteiro também. Tudo que você acha que os outros fazem com você é o reflexo do que você faz com você mesmo. Porque a fruta não cai longe do pé. Se você está vendo isso na sua realidade, é porque isso está dentro de você, nasceu de dentro de você. Então, observa. Você começa a ter medo demais das pessoas te criticarem, te julgarem, ou você tem medo das pessoas rirem de você? Presta atenção, porque você provavelmente faz isso com as pessoas. E não é por maldade, não, sabe? Às vezes você faz isso até sem perceber. Mas agora, como eu estou te chamando a atenção para isso, você vai começar a perceber, vai prestar atenção. Luanda, em termos práticos, nós já estamos, nossa, passa tão rápido, a gente podia ficar aqui mais tempo. Faltam 15 minutos para a gente terminar a nossa live. Nossa, e quanta coisa que a gente quer falar. Por exemplo, que dica você passa para a gente em termos de, assim, de exercícios, de práticas, que a gente já pode, por exemplo, a partir desse momento, nós já podemos praticar, por exemplo, vamos ter uma apresentação. Não é? Vamos fazer aí uma apresentação de 10 minutos, 15 minutos, não é? Muitas vezes nós temos pouco tempo. Hoje a gente tem aí no mercado, por exemplo, de projetos, é o que a gente chama de pitch. O que é pitch? Pitch é uma apresentação muito rápida, que é em torno de 3 a 5 minutos no máximo, e que você tem que apresentar os seus serviços para poder despertar a atenção daquele que você quer que seja seu cliente ou seu fornecedor, não é? E quando, por exemplo, a gente fala em mercado de trabalho, em currículo, por exemplo, nós às vezes entrevistas, a gente tem pouco tempo, coisas muito minutos de tempo mesmo, para a gente poder o seguinte, de falar quem é a Valéria, o que eu quero, qual é o meu perfil, ou seja, e também pouco tempo para eu chegar para a Luanda e convencê-la de que eu tenho o perfil adequado
que você está procurando. Quais são as dicas que você passa para a gente em relação a isso, a esse momento aí que é precioso e que quem está nos entrevistando, o tempo é corrido e a gente precisa, em pouquíssimo tempo, falar tudo que a gente quer dizer aí em pouco tempo e ser assertivo. Gente, olha só, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou me comunicando verbalmente, porém, eu também estou me comunicando com vocês o tempo inteiro não verbalmente, ou seja, com a linguagem corporal. Então, você quer passar uma mensagem rápida? Primeira coisa, se liga na sua linguagem corporal. Como é que você fica com o seu rosto? Agora que está aí na fase de aulas online e tudo mais, né? Como é que você fica lá assistindo as aulas online? Tem gente que fica lá. Tem gente que fica dormindo, né, na mesa. Tudo está sendo observado. Tudo está sendo observado. Quando você está numa apresentação, seja numa aula online, seja na entrevista, você está sendo observado ali. Então, você precisa entender como é que eu estou com a minha linguagem corporal. Como é que eu estou olhando? Eu estou olhando para a câmera? Quando eu falo com as pessoas, eu olho para a câmera? Ou eu fico olhando para a Valéria? Ou pior, fico olhando aqui para mim, né? Para ver se meu cabelo tá legal. Tudo isso vai contar. Essa questão da linguagem corporal. Segunda coisa, empatia. Lembra que eu falei lá das 3 necessidades básicas do ser humano? E uma delas é que o ser humano adora ser ouvido. Você quer que uma pessoa goste de você em questão de minutos? Em 1 minuto, você quer fazer a pessoa gostar de você em 1 minuto? Pergunta sobre ela. Pergunta sobre a pessoa. Não queira ficar falando, porque geralmente a gente quer falar da nossa vida, né? Nossa, eu tô cheio de problema, aconteceu isso e aquilo e papapá. Segura a tua onda e pergunta da pessoa, como é que você tá? E o trabalho, e seus filhos, seu marido? Vai perguntando dela. Lá na entrevista, do mesmo jeito, né? Provavelmente você não vai conhecer a entrevistadora. Mas pergunta, tudo bem? E aí, como é que tá sendo a semana de entrevistas? Tá correndo tudo certo? Isso faz com que você gere uma empatia inicial, um rapport, uma conexão inicial com a pessoa que você está conversando. E todo mundo adora falar de si mesmo. Segunda coisa, né? Então, a primeira é a linguagem corporal. Segunda coisa, faça essa empatia com a pessoa perguntando dela mesma. Terceira coisa, que parece ser óbvia, mas desliga o óbvio quando você for falar de comunicação. Prepare-se ao falar. Isso mesmo que você ouviu. Prepare-se para falar. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente e ela comentando comigo que foi fazer uma reunião, foi assim, do nada, né? Vamos fazer uma reunião e tal. E aí, no ímpeto dela querer fazer essa reunião, ela não se preparou, porque ela achou que já estava pronta. Quantas vezes a gente faz isso, né? Ah, eu vou improvisar, eu já sei tudo de cabeça, tá tudo aqui. Não faça isso. Por mais experiente que você seja. Gente, olha aqui, ó, eu tenho anos de sala de aula, anos que eu faço apresentação, que faço palestra, sempre eu tenho isso aqui preparado. Por quê? Porque a gente precisa organizar as ideias. Então, nem que você tire 5 minutinhos antes, 1 minutinho, pega um papel e faz um rascunho. Anota ali o tema central e vai falando. Poxa, então tá, o primeiro assunto que eu vou falar é esse. Depois eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, e depois disso eu encerro. Pronto. Você já tem aí uma organização mental do que você vai falar na sua apresentação. E você não vai ficar gaguejando, você não vai ficar perdido, não vai dar branco, não vai dar aquele monte de problema que todo mundo já sabe que dá, né, na hora da apresentação. E parece que é ridículo eu virar para você falar, prepare-se. Mas a maioria dos alunos que tem problema de apresentação, aí você vai perguntar, como é que você preparou antes para essa apresentação? Ah, então, professora, é porque assim, já tá tudo na minha cabeça, sabe? Então, eu acho que vai dar tudo certo. Anota, tá? Anota, pega um papelzinho e registra. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Simples. Próxima dica, gente, para finalizar aqui. Sempre confira com a pessoa que você está conversando se ela entendeu o que você falou. Porque uma coisa é você achar que a pessoa entendeu aquilo. E outra coisa é ela entender realmente aquilo que você falou. Porque na minha cabeça, as coisas funcionam de um jeito.
Na cabeça da Valéria, as coisas funcionam de outro jeito. Porque a Valéria, ela veio de uma outra família, de uma outra vivência, de uma outra experiência. E eu vim de uma outra família, de uma outra vivência, de uma outra experiência. Então, o que é branco para mim não significa que é branco para a Valéria do mesmo jeito. Então, eu tenho que checar com ela. Adquira esse hábito de checar com a pessoa assim, Valéria, então, você pode me falar um pouquinho, brevemente aqui, quais são as dicas que eu acabei de passar para os alunos aqui, para quem está assistindo a gente, para se apresentar melhor? Do que você entendeu? Nossa, bom, vou te falar da minha percepção. Isso, olha só, Primeiramente, presta atenção, o jeito que ela percebeu. da minha percepção, primeiro eu tenho que me conhecer, até mesmo para eu poder fazer o rapport, que é a empatia, ou causar essa empatia na pessoa que está me ouvindo, ter muito objetividade, conhecer muito aquilo que eu vou falar e conhecer também para quem eu vou falar, que é importante, muito importante para gente, para isso. E para mim, na minha vida, tudo que eu gosto de fazer é tudo planejamento. O planejamento é esse caderninho, não sei se quando nós trabalhamos, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, caderno para mim, o caderninho, desde quando eu me entendo por aluno, por estudante, para mim eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, tudo. Por quê? Eu não gosto de ser pega de surpresa. É a imprevisibilidade, eu não gosto. Eu gosto de ter tudo ali no plano, porque se caso algo der errado, você tem ali como se ajustar, porque você já criou aquela trilha. Então, tudo para mim eu tenho que ter ali o desenho, eu tenho que ter o esquema pronto, porque aí é fácil. Se acontecer algo, eu tenho aí os caminhos, as alternativas para poder eu desviar naquele momento. E sem perder o quê? O foco. Sem perder o resultado. Eu gosto muito quando, igual você falou, qual que é o resultado que você quer proporcionar? Então, ou seja, você pode mudar os caminhos durante esse percurso, mas que não te distancie daquele resultado, daquele local que você quer chegar. Então, a sua fala toda, na minha cabeça eu fui internalizando, foi isso aqui que eu construí. Gente, olha só que bonito isso, né? Isso que eu acho lindo da comunicação. Que a Valéria acabou de falar a visão dela, do que ela entendeu, do que eu acabei de explicar para vocês. Vocês viram aqui, assistiram ao vivo, o jeitinho que eu falei. E vocês viram o jeitinho que a Valéria... Eu acho muito bonito isso na comunicação, porque cada um vai vir com a sua visão, cada um vai vir com a sua experiência e vai focar num elemento específico que ela acha importante. Então, você aí que está com dificuldade, não está querendo falar em público, tem medo de falar em público, presta atenção numa coisa. Tem pessoas que precisam ouvir você. Por mais que você fale assim, mas já tem tanta gente falando disso, não importa. Olha aqui, eu acabei de falar uma coisa e a Valéria acabou de falar a mesma coisa, só que ela falou do jeito dela e eu falei do meu jeito, e vocês acharam super legal os dois jeitos. Cada um tem uma mensagem para transmitir e não é só uma mensagem verbal. O jeito que você vai se comportar, a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, a velocidade na sua voz, tudo isso é a sua apresentação. E tem gente que está ansiosa para ouvir a sua comunicação. Tem gente que fica assim, gente, eu estou cansada de ver essas lives desse jeito. Eu quero ver uma pessoa agindo de outra forma. E essa pessoa ela está esperando por você se comunicar melhor. Então você fica aí cheio de medos e inseguranças, enquanto tem um monte de gente que está perdendo a oportunidade de conhecer o seu melhor. Então a dica final é, vai lá, faz, experimenta. Vai dar medo sim. Só que aí você tem que ir aprendendo a colocar as estratégias. Vocês viram aqui, gente, as dicas não são pílulas mágicas, não tem um segredo misterioso. É uma coisa simples. Só que é no simples que é o segredo, né? A gente fica querendo complicar as coisas. Mas comunicação não é para ser complicado. Isso é um dom natural do ser humano. Nós nascemos com a boca, né, para nos comunicarmos. Nós nascemos com movimentos para quem não consegue se comunicar com voz, mas tem corpo para falar. Nós, seres humanos, nascemos para nos comunicar. Todo mundo tem esse dom, gente. Todo mundo. Agora é só trabalhar técnica e estratégia. Nossa, nós estamos aí praticamente com nossos, acho que 3 minutos, se não me engano, eu estou conferindo aqui no meu relógio.
Luanda, vamos aproveitar esses 3 minutinhos, até mesmo para dar umas dicas para os nossos amigos que estão participando, que estão seguindo. E eu quero te fazer um convite, na verdade, é um convite aqui ao vivo. Nós temos no Centro Acadêmico, nós produzimos alguns vídeos com profissionais que dão dicas de livros, de filmes. Você deu 2 dicas de livros excelentes. Então eu quero convidá-la para poder você gravar, fazer um vídeo muito rapidinho, coisa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutinhos, para você expor, você falar um pouquinho desse livro, tá? Para você dar essas dicas para gente. Nós temos aqui 2 minutinhos, infelizmente, já a contagem regressiva aqui no Instagram. E aí nós vamos postar no nosso Instagram do CAESM, pode ser? Essas dicas dos Bom, 2 livros que eu achei fantástico. Então, posso vou avisar então? registrar. Ai, que Vou bom. registrar aqui então para Tá. passar para vocês depois e aí vocês postam aí no perfil de vocês. Tá, então aí eu vou conversar com você depois então. Aí o seguinte, amigos, ó, a Luanda então vai colocar as 2 dicas. Nós temos aí uma série chamada Bonijures, que são dicas que nós vamos convidando os professores para dar dicas justamente de leitura, de filmes. E aí você vai ser nossa convidada. E eu estou vendo ali que nossos amigos gostaram da nossa conversa e vamos convidar a Luanda para participar de outras vezes. Vamos, Luanda? Eu Vocês acho que tem. topam, gente? Tem que Vamos, ter muita então? curtida aí para eu poder participar, poxa. Vai, não, e tem, pelo que eu estou acompanhando aqui, tem. E assim, Luanda, mais uma vez, agradecer em nome do CAESMA a sua disponibilidade, a sua participação. Foi excelente esse momento, essa sexta-feira, com tanta coisa positiva. Eu tenho certeza que os colegas gostaram. Estamos saindo aqui energizados para realmente a gente focar naquilo que a gente quer alcançar. E aí a gente tem essas técnicas todas, essas dicas todas que você passou para poder a gente implementar. E lembrando que, colegas, acessem aí a bio do CAESM. O CAESM está oferecendo, junto com o Dr. Matheus, um mini curso gratuito de CPC, Código do Processo Civil, tá? Não percam, as inscrições são limitadas, tá? Nós temos aí 12 segundinhos. Luanda, despeça, por favor, de nós e um beijo para você e obrigada. Gente, agradeço demais a participação de todos aqui.